Irmãos e irmãs, um abraço de Deus, um beijo de Deus pelos lábios da mãe, que chegue suave ao coração de cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma sequência de vídeos do nosso canal, sempre com o objetivo, ao pouco do meu conhecimento, da minha caminhada, tentar levar até vocês uma experiência de buscarmos viver melhor para Deus. Não viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas buscar o melhor para Deus. Porque é Ele que precisa estar no foco. E é Ele que precisa receber toda a honra e toda a glória. Realmente, Deus nos usa como canais de sua graça. Mas toda graça, todo toque, toda conversão, toda cura, todo milagre é o próprio Deus que faz. Mas Ele nos usa como canais de sua graça. É como eu gosto de dizer a muitos, se Deus quisesse agir sozinho, Ele não tinha desde o início, usado de Moisés, de Abraão, dos profetas, de Davi, de Salomão, por aí vai. Então Deus tinha agido sozinho na própria humanidade, na história da humanidade sozinho. E não é assim. Lógico, Ele nos criou porque não existíamos. Então, sozinho, Ele nos fez. Como dizia Santo Agostinho. Ele nos criou sem nossa permissão, mas para nos salvar, Ele precisa do nosso sim. Por quê? Por causa da nossa liberdade. E como a gente está vendo em certa sequência, nos vídeos, falei primeiro sobre a questão do amor, depois sobre a caridade e o último vídeo que foi sobre pobre. E hoje nós vamos falar sobre a hipocrisia nos filhos da igreja. A gente vê muitos debates nas redes sociais sobre isso. E que muitas vezes me inquieta. É uns atirando pedra e o outro lado também. Ou seja, aqueles que usam da hipocrisia dos filhos da igreja para querer sair, para abandonar a igreja, e aqueles que usam dessa fala ou desses escritos dessas pessoas de dizer que vão abandonar a igreja, usando de memes e de chacotas. Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente entender melhor um pouco sobre isso. Um lado tem razão, em parte, e o outro também tem. Mas é preciso tirar os extremos do meio. Como eu falava num dos vídeos que eu não lembro agora. Que a igreja ela tem me ensinado muito a buscar esse equilíbrio. Lógico, tem muita coisa ainda na minha vida desequilibrada. Eu não sou perfeito, eu não sou santo. Mas eu estou na busca e naquilo que eu chego ao conhecimento verdadeiramente, no discernimento, eu tenho buscado, com a graça de Deus, sem dúvida, mudar o meu jeito de pensar e de ser. Mas aquilo e a experiência dos vídeos, até aqui, é aquilo que eu já tive o discernimento. Então, é preciso entender que aqueles que condenam a igreja, da hipocrisia, não da igreja, porque na igreja não tem erro, porque a cabeça da igreja é Jesus. O Espírito Santo que guia a igreja não tem erros. Então, precisamos entender bem isso e separar o que é a igreja divina e o que é a igreja corpo humano. Então, na igreja divina não existe erro. Deus não se contradiz. Mas nos seus filhos, como eu faço parte, e eu sou filho, e eu também sou pecador. E também fiz isso como a segunda parte, de soltar críticas
com deboche, não sim, crítica simplesmente, mas com deboche, daqueles que diziam, né, que ia abandonar a igreja porque existe muita hipocrisia. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que é verdade. É verdade, existe muita hipocrisia nos filhos da igreja. Isso é fato. Né? Nós não podemos romantizar as coisas. É fato, é verdade. Mas também não devemos usar isso como álibi para abandonar a Santa Igreja. Se eu não me engano, é lá em Atos que vai dizer, né? Não abandone a igreja como faz muitos. Então é preciso separar aquilo que é divino daquilo que é humano. E antes de citar algumas passagens bíblicas, né, eu quero contar para vocês um fato que aconteceu, acho que no ano 97, mais ou menos, 96, final de 96 para 97, eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado para a Igreja Católica, fazendo parte da Renovação Carismática. E lá em Juazeiro do Norte, eu fui morar com uma tia minha para ajudá-la numa barraca de lanche. E eu comecei a frequentar um grupo de oração que pertencia à comunidade lá de Juazeiro do Norte, Javé Iré. E pouco tempo que eu estava frequentando esse grupo, e eu com muita sede, não era casado, era solteiro, nem tinha conhecido ainda minha esposa. E eu fui convidado para o encontro que ia ter de jovens para participar. E eu fui, né, muito empolgado. E o carro da comunidade, né, que o grupo pertencia, era uma Kombi. Aí eles me chamaram: Robson, vamos para tal encontro que vai ter de jovens e vai ser muito bom e tal. Aí eu disse: mas eu não sei onde é. Aí eles me convidaram, me chamaram, né, nessa Kombi e passaram num lugar para pegar os instrumentos musicais para levar para o encontro. E nesse trajeto aconteceu um fato, né, com os dois. Eu estava atrás na Kombi e eles dois da comunidade, né, estavam na frente, um dirigindo e o outro como passageiro. Mas eu não me lembro o que aconteceu, e eu sei que foi um pega para capar entre esses dois membros da comunidade Javé. Como eu não tenho experiência, aquilo para mim foi um choque. Foi terrível. Porque quando a gente entra na igreja, a gente tem uma visão infantil que na igreja só tem gente perfeita. Pelo menos comigo foi assim. E outras pessoas que eu conheço também pensavam assim. E aí eu fiquei assustado, né, com aquele bate-boca deles assim, de forma, sabe, não era coisinha besta não. Bate-boca de xingamentos pesados. E aí eu arregalei os olhos e elevei meu pensamento para Jesus e disse: Senhor, se ser igreja for isso aí, eu tô fora. Eu tô fora. Mas a resposta de Deus foi rápida. Porque ao mesmo tempo que eu pensei isso, que se a igreja fosse aquilo ali, e eu não iria mais participar, veio a resposta. Isso no meu pensamento. Eu não falei nada para eles. E de repente, eles olharam um para o outro e disseram: o que é que nós estamos fazendo? Nós somos dois consagrados a Deus. E a que ponto nós chegamos? E aí pediu perdão um ao outro. E aí Deus colocava no meu coração: isso é ser igreja. Não é perfeição. Tem seus erros, mas o mais importante não é os erros, mas é quando se reconhece e se pede perdão. Então, desde 96 até hoje, isso nunca saiu da minha cabeça. E é uma das armas que eu uso, porque tentação vem direto, né? De não querer abandonar a igreja de Deus, porque existem erros humanos, hipocrisia, e muita, me desculpem, mas é verdade, e muita hipocrisia.
Mas eu não estou dizendo isso para condenar, né, a igreja, os filhos. Não, porque eu também sou pecador. Eu também agi muitas e muitas vezes assim. Mas Deus foi me mostrando, porque uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter o entendimento. Então, muitas pessoas, ela tem um conhecimento, já ouviu a palavra de Deus, participa de missa todo domingo, mas uma coisa é estar na missa, outra coisa é viver a missa. E a maioria das pessoas é assim. Participam há vários anos, mas não deixou se ser tocado pela graça de Deus. Não é que eu sou melhor do que eles, não. Eu sou também humano e muitas vezes pior do que muitos que tem lá dentro. Eu tenho certeza disso. Mas hoje eu não quero mais ser e viver como muitos querem viver, de aparência. A gente ouve muito isso, né, na igreja. Ah, mas é assim mesmo. Ah, mas em todo lugar tem humano, tem erro. Infelizmente, é verdade. Mas infelizmente muitos usam disso para não deixar de ser tocado pela graça de Deus. Eu gosto de lembrar São Paulo quando ele diz: não vos conformeis com o mundo. Ou seja, não podemos como cristãos tomar forma do mundo. É verdade, nós somos humanos, nós somos falhos, somos pecadores, mas não podemos nos acostumar com isso, é preciso lutar contra isso. Lógico, buscando entender o outro, né? Um abraçando o outro, um perdoando o outro, mas isso verdadeiramente, não de aparência. E aí muitas vezes quando a gente vai falar essas coisas, né, muitos usam lá, entre outros, né, o Evangelho de Mateus, aquela passagem que diz: não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? E aí vai, eu não vou ler porque para não ficar o vídeo muito extenso, mas depois podem pegar aí, Mateus 7, de 1 até o 5. Então muitos, como eu também usei isso, né? Ah, quem somos nós para julgarmos os outros? E aí vem aquelas coisas bonitas, que no fundo é hipocrisia. É um jeito de se sair, de encobrir nossos erros. Não julgueis, é verdade. Mas já eu chego lá, sobre essa questão desse julgamento que Jesus fala. Não é qualquer julgamento. Porque se fosse assim, ninguém tinha o poder de evangelizar. Porque nenhum de nós somos dignos de evangelizar. Porque todos nós somos pecadores e somos falhos. Todos nós. Então, a gente precisa sair dessa hipocrisia, desse romantismo, né? Usar a palavra de Deus como desculpa esfarrapada para não deixar o Espírito Santo nos podar, nos moldar e nos santificar, que é o mais importante. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava muito angustiado para resolver uma questão do documento da gente, meu e de Neide, de casamento, da certidão de casamento. E uma pessoa, eu estava muito agitado e fui procurar uma amiga advogada. Aí ele olhou para mim e disse: calma, deixe de agitação. E babá. Aí, eu não lembro direito, eu sei que ele tipo entrou assim, numa conversa, como se a gente não precisasse da religião para sermos pessoas boas. Aí eu olhei para ele e disse: é verdade, mas Deus não nos chama a ser bons. Deus nos chama a ser santos. Aí ele arregalou o olho para mim. Então, como cristão, não sou chamado a ser bonzinho. Lembram daquela passagem do jovem rico que pergunta como ser bom, quem é bom, alguma coisa assim. Aí Jesus diz: bom somente o Pai. Lógico,
Precisa um entendimento disso aí. Então, o mais importante é a santificação, a nossa santificação. Isso aqui não é para X, Y, não, é para todos. Então, não devemos estar usando a palavra de Deus, não julgueis para não ser julgados, como desculpa esfarrapada para não mudarmos. Ou melhor, não deixarmos Deus nos moldar segundo o seu coração, a sua imagem e semelhança. E aí, muitos também usam aquela palavra da mulher adúltera, né? Que Jesus diz, ninguém te condenou, quem sou eu? É preciso entender o contexto. Não podemos pegar, como eu gosto sempre de dizer, né, aqui, brincando aqui em casa, né? É preciso entender o conjunto da obra e não passagens isoladas. Quando está realmente dentro da verdade, ainda vai. Mas o pior é que a gente muitas vezes isola para querer defender uma ideia nossa e nos escondermos através da palavra. Que essa passagem, né, da mulher adúltera está lá no Evangelho de João, capítulo de 1 a 11. Só que eu não vou ler todo, né? Para não ficar extenso. Mas só para a gente entender um pouco. Ah, Robson, você está falando de julgamento, mas e a hipocrisia? Calma, eu chego nesse instante lá. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 7 a 11, diz assim: como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se, isso aqui é com Jesus, ergueu-se e lhe disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno. O resto eu falo neste instante, do versículo. Então, é preciso entender que quando Jesus fala isso para a mulher adúltera e para aqueles que queriam, não era julgá-la, perdão. E aí muitos se confundem. Por que Jesus condenou essas pessoas? Porque o intuito deles, meus irmãos e irmãs, não era simplesmente julgá-la, porque a lei dizia que se fosse pega em adultério, era para ser morta. Então, Jesus condenou a atitude deles porque eles estavam errados? Não. Eles estavam certos. Ela estava errada, estava em adultério. Jesus condenou a atitude de julgamento deles porque qual era a intenção deles? Era matar a mulher e não convertê-la. E não exortá-la, que é o que o cristão deve fazer. Por isso Jesus condenou a atitude deles, não pelo julgamento em si, porque ela estava errada. E Jesus em nenhum momento no seu evangelho vai passar a mão na cabeça de quem errou, em nenhum momento. Então é preciso entender o contexto daquilo que o evangelho está falando. E eu gosto sempre de dizer, eu acho interessante que quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aí, né, conta aqui o evangelho de João, que vai saindo de um por um, a começar pelos mais velhos. Eu acho isso super interessante. Ou seja, aqueles que eram para ter o conhecimento, para nos dar exemplo, estava no meio dos condenadores que queriam a morte daquela mulher. E como é que eu sei disso? No finalzinho do versículo 11. Vai e de agora em diante não peques mais.
Então, em nenhuma passagem da Bíblia de pecadores, Jesus vai passar a mão e dizer que está tudo bem, é assim mesmo. Não. Assim como aquela passagem também, eu não lembro agora de uma cura que Jesus fez, eu não lembrei a passagem, por isso que eu não peguei. Que Jesus manda, né, que a doença dele era pelo pecado, e Jesus cura e vai dizer, ó, mas não peques mais para que não aconteça pior. Então, em nenhum momento Jesus passa a mão. Olha, meu filho e minha filha estão dizendo, é besteira, não liga o que eles estão dizendo, é dor de cotovelo. Não. Então, todo julgamento, quando o intuito, e geralmente o intuito não é salvar o irmão, não é converter o irmão, não é exortar o irmão, é ver a morte do irmão, esse julgamento, ele deve ser condenado. Aí sim, não julgueis para não ser julgados. Mas não que não devemos julgar de jeito nenhum. Como eu dizia muitas vezes, né? Ai, quem somos nós para julgarmos fulano, cicrano? Nós também somos pecadores. Desculpa esfarrapada. Jesus vai dizer, o evangelho, né? O céu é dos violentos, não em questão de briga, de lutar para mudar de vida, de ser outra pessoa. E não isso que o mundo está trazendo para nós, dentro da igreja. Nos tornar cada vez mais hipócritas. Com desculpas esfarrapadas. Eu lembro, eu não vou citar aqui o nome da pessoa, e a gente conversando, uma situação meio delicada, e ela falava do julgamento nosso. E eu disse para essa pessoa, eu disse, deixa de hipocrisia, porque você quando está com sua patotinha, que a maioria tem, patotinha, panelinha, não estou dizendo que é toda panelinha, patotinha é ruim, não. Né? No sentido ruim da palavra, não. Todo mundo tem seu grupo para conversar, mas eu falando patotinha, no sentido que muitos dizem, não julgueis e não seja julgado. E essas próprias pessoas que usam essa palavra, não julgueis, elas quando estão na sua turminha, no seu grupinho, eles julgam. Aí a pessoa morreu, ficou sem graça. Então deixa de idiotice. Esse negócio de estar usando a palavra de Deus como subterfúgio. Agora, lógico, se eu uso de maneira correta, louvado seja Deus. Mas aí eu quero chamar o outro, julgar o outro, se eu mesmo faço. Aí sim deve ser condenado. Mas se eu julgo o outro, não no sentido que eu quero a morte dele, mas eu quero o bem dele, isso é louvável, isso é bíblico. Se fosse assim, os apóstolos, o que escreveram, o que disseram, não diziam que estava errado, ficava todo mundo caladinho. Isso não existe, gente. Isso é hipocrisia. E, infelizmente, repito, não estou aqui julgando as pessoas, eu as entendo. Eu estou combatendo o erro. Muitos, dentro da igreja, fazem isso. Quando você vai reclamar de algo que está errado, as pessoas já, não, porque nós não podemos julgar, porque nós não podemos fazer isso, e não sei o quê. Mas quando é você que erra, o povo cai matando. Isso é hipocrisia. E quando eu venho falar de hipocrisia em muitos filhos da igreja, várias vezes eu já ouvi isso. Mas todos nós somos hipócritas. Só que existe uma diferença. Existe o hipócrita que é hipócrita e sabe disso, tem um entendimento dado por Deus e ela busca não ser. E existem os hipócritas que são hipócritas, que têm um entendimento e finge que não vê. Esse é o problema. E é isso que tem acontecido muito dentro da igreja. Posso muitas vezes agir com hipocrisia? Posso, eu sou humano. Mas eu não gosto. De um tempo para cá, eu não quero mais, eu não aceito. Posso errar? Posso. Mas não é mais da minha vontade como antes. Que eu achava bonito ser hipócrita. Mas hoje não.
Eu quero ser diferente. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Não é que eu me sinta melhor do que os outros. Podia. Há uns anos atrás eu até me achava, eu poderia achar. Mas hoje não. Mas eu também não vou cair na hipocrisia. É assim mesmo. Cada um vive sua vida. Não. Então entendamos bem, quando Jesus condena aqueles que condenaram a mulher, não é pelo erro dela, não é passando a mão na cabeça do erro dela. É pelo modo que eles julgaram. Eles queriam a morte dela, apedrejar. Ou seja, queriam a morte e não o arrependimento. Porque se eles quisessem um arrependimento, Jesus jamais iria dizer alguma coisa contra eles. Se Jesus quisesse que ela deixasse, realmente, eles quisessem que ela deixasse o mal verdadeiramente e se arrependesse, Jesus jamais diria uma palavra contra eles. O problema foi esse, é que eles queriam eliminá-la. Como muitas e muitas vezes a gente faz na nossa vida. Quando nós erramos, a gente quer piedade, misericórdia. Quando é o outro que erra, a gente quer matar, não é assim? Vocês lembram daquela parábola um dia desse que foi lida na igreja? Do servo que devia tanto. E aí falou com o patrão perdoou quando foi o servo dele, não me lembro agora. E aí ele mandou prender, mandou fazer não sei o quê. Muitas vezes é assim que a gente age. Então, para aqueles que usam da hipocrisia dos filhos da igreja para sair, está errado. Ele não está certo em apontar o dedo. Perdão. Eles estão certos em apontar o erro, porque tem hipocrisia mesmo sim. Não temos que encobrir erro, não. O problema deles é querer usar isso para deixar a igreja. Aí não deve. Ou seja, eu estou condenando um erro e fazendo outro. Condenando a hipocrisia daqueles que são hipócritas, verdadeiramente, e querendo me afastar da igreja. Claro que eu entendo. Eu passei por isso. Claro que eu entendo essas pessoas. Por isso eu não as condeno. E nem solto piadinha. Mas também é preciso respeitar. Mas qual é a minha missão? É conduzi-la a que ela medite sobre isso do afastamento e não ficar com piadinha. E uma das piadinhas que a gente mais vê, na igreja. Olha, tem gente que está dizendo que vai abandonar a igreja porque tem muita hipocrisia. Vem aqui, cabe mais um. Eu acho isso terrível. Quer dizer, ao invés de ajudarmos o irmão, a gente termina jogando pedra para matar. Uma coisa é quando é uma coisa muito séria, assim, de arrepiar os cabelos, vamos dizer assim. E outra coisa, isso é uma coisa tão simples. Porque ela disse que vai se afastar. Para que fazer um bicho de sete cabeças? Ficar jogando piada contra o irmão, ao invés de tentar ajudar, trazê-lo de volta. Não deixar que ele saia. Aí a gente bota mais fogo. Não, vem. Eu também disse isso no passado. E tenho vergonha hoje de ter dito. Por falta do entendimento da graça de Deus. Venha, meu irmão, minha irmã, que ainda cabe mais um. Isso é terrível. E a última passagem da Bíblia para a gente encerrar o nosso vídeo. Lá em Mateus 23, está todinho sobre a hipocrisia, Lógico que eu não vou ler para vocês, que é grande. Mas alguns tópicos para, entre aspas, viu? Rebater, entre aspas. É porque a palavra que eu quero usar não está vindo agora. Rebater essas pessoas que querem usar dos erros dos filhos da igreja para sair da igreja. Jesus vai falar isso. Mas antes eu vou pegar aqui do início, do versículo Mateus 23, de 1 a 5. Diz assim: Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que vos disserem. Então veja
Que Jesus não está dizendo, ó, saiam da igreja porque são um bando de hipócritas, não. Olha o que é que Jesus vai dizer. Apesar de Jesus condenar os erros dos escribas e fariseus, o que é que ele vai dizer? Estão sentados na cátedra de Moisés, ou seja, eles têm autoridade. Então, o que eles estão dizendo de bom, acolhamos. E é isso que eu busco na minha vida hoje. Porque antigamente eu queria também usar isso para sair da igreja. Mas Jesus vai dizer, olha, portanto, fazei e observai tudo o que vos disserem. Olha que maravilha a resposta para aqueles que querem usar os erros dos irmãos para sair da igreja. Por isso nós precisamos da graça de Deus para nos conduzir na caminhada. A observar aquilo que é bom. Então aquilo que fulano está fazendo, que eu sei que é hipocrisia, que ele não está dizendo a verdade, e aquilo está de acordo com o que a Bíblia diz, o que Jesus ensinou, eu preciso viver. Porque não é dele, não é dela. É de Deus. Agora, aquilo que eu vejo, que é hipocrisia, que não é a verdade, aí boa viagem. Então eu não devo usar os erros do irmão para sair da igreja. Eu preciso separar o que é bom do que é ruim. Se não me engano é Filipenses que fala, alguma coisa assim. A carta que fala sobre isso. Aí Jesus vai dizer, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. E isso é fato, existe muito dentro da igreja. Fulano, cicrano, né? É só dando ordem para os servos, seja quem for. Não estou aqui condenando, gente. Preste atenção o que eu estou dizendo. Eu estou exortando, mostrando aquilo que está errado. Eu não estou julgando pessoas. Então, seja padre, seja bispo, seja coordenador, coordenadora, seja o que for. Muitos e muitos exigem dos outros, mas eles mesmos não querem fazer. E aí cada um, né, inventa a sua desculpa. Esses dias, eu não vou citar o nome, né, do padre, mas esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu conversando com uma pessoa da igreja e a gente falando sobre limpezas, né, nas igrejas, nas capelas. E uma pessoa disse uma coisa muito interessante. Robson, o padre daqui, eram as meninas da limpeza, limpando, varrendo, e ele mesmo limpando os ventiladores da igreja. Isso é bonito, é testemunhar. Não é só querer dos outros, exigir dos outros, porque eu tenho autoridade, faça isso, faça aquilo, faça, e eu mesmo não faço. E aí lá no versículo 13 diz assim, perdão, eu estava aqui em outro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Ou seja, muitos na igreja, eles nem entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Quando a gente vai mostrar o que está errado, não no sentido de condenar, mas que de fato, de acordo com a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja estão errados, você é bloqueado. Aqueles mesmo que diz que não devemos julgar, aí nos julgam, nos excluem. E isso não podemos fechar os olhos, é verdade, acontece. Mas é preciso o que nós façamos? Interceder por eles, buscar mostrar a atitude correta. Continua, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Então, a hipocrisia diz uma coisa e faz outra. Eu lembro, logo no início da minha caminhada, a voltar para a igreja, Padre Bacilon, quando eu morava na paróquia Rainha dos Anjos, e o pároco era Padre Bacilon, me ajudou muito, na época eu era solteiro. E eu lembro que eu cheguei para ele uma vez para confessar, e isso me ajudou muito. Aí eu disse para ele: padre, eu preciso me confessar. Eu vivia muito na casa paroquial. E ele disse: o que foi, meu filho? Aí eu fui dizer para ele, eu disse: padre, meu ministério é de pregação. E aí eu disse para ele: padre, eu não vou mais pregar. Aí disse: por quê, meu filho? O que foi que houve? Eu cheguei e disse: padre, tem muitas coisas que eu estou pregando e eu não consegui viver ainda. Então o que é que eu estou fazendo na pregação? Eu vou sair. Aí ele olhou para mim e disse: cuidado nos exageros. É preciso discernimento. E por causa dessa palavra dele, e muitos outros que Deus foi usando, mas isso foi no início, então para mim foi muito importante. Ele disse: meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso que você diz que prega e não está vivendo, é porque não quer? É porque só quer falar para os outros que façam e você não faz? Ou é porque sua falha, por causa da sua humanidade fraca? Eu disse: não, é por causa disso. Eu não queria fazer. Ele disse: então pronto, continue a sua caminhada. Então, graças a Deus, na igreja, são 31 anos, graças a Deus, que eu estou na caminhada. Aí ele disse: agora, se você pregasse simplesmente por pregar e não estivesse se esforçando para viver aquilo que você estava pregando, eu seria o primeiro a dizer para você: saia do ministério que você não serve. Então, temos hipocrisias na nossa vida? Temos. Mas uma coisa, como eu falei antes, uma coisa é saber e não buscar mudar. E outra coisa é saber e se acomodar, achar que é normal. Eu dizer uma coisa, fazer outra, Querer combater o irmão, dizendo que não julgueis e ela mesmo julga, eles, O que eu já passei na caminhada disso, de pessoas que, quando eu ia falar do que estava errado, aí caíam me matando, Porque você só quer ser o melhor, você quer ser só isso, quer ser aquilo. E eles mesmos me excluíam. Eles mesmos me rejeitavam. Eles mesmos me boicotavam na hora de pregar, na hora de dar formação. Lógico, hoje eu não tenho mágoa, graças a Deus. Graças a Deus. É coisa do passado. Eu estou apenas testemunhando para vocês como nós devemos agir. Então, não devemos usar os erros dos irmãos para sairmos da igreja. E nem devemos usar o que o outro falou contra os filhos e erros da igreja para querer fazer desforra com eles. Soltar piadinha com eles. Uma coisa, às vezes, eu tenho muito entendimento com alguém, eu brinco, faço uma piadinha, mas quando eu tenho conhecimento, entendimento com a pessoa, eu tenho intimidade. Mas não é isso que acontece nas redes sociais, as pessoas nem se conhecem. E isso é terrível. Então fica a lição, tanto para aqueles de um lado que querem usar como desculpa os erros dos outros para sair da igreja, como aqueles que tiram chacota daqueles que dizem que querem sair da igreja por causa da hipocrisia. Não deve sair. Então, em parte, esse aqui tem razão, que não deve usar isso, porque todos nós somos pecadores, mas os outros que condenam os erros também estão certos, porque eles estão certos. Estão errados na maneira de agir e usar isso.
mas estão corretos. Existe hipocrisia e muita nos filhos da igreja. Mas é preciso buscar a entendermos uns aos outros, buscarmos em Cristo, porque humanamente a gente não consegue, em Cristo, perdoarmos e nos acolhermos, para que verdadeiramente o Evangelho de Deus faça brilhar, resplandecer em toda a sua glória, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês.